A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria estar novamente aqui nesse nosso tempo com Deus. E para iniciar o nosso momento de hoje, eu separei um versículo que se encontra no livro de Romanos. Romanos 4:20. Diz assim a palavra: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Amém? Fortificados na fé. É isso que nós buscamos no nosso tempo com Deus de oração. Sim, fortificados na fé no sentido de que há de vir algo além daquilo que é natural, algo divino, algo que é sobrenatural. E é nisso que cremos e nisso está a nossa esperança, a nossa fé. Por quê? Porque cremos em Deus e Ele é fiel, Ele é justo, Ele responde para além das nossas expectativas. Amém? E por isso nos reunimos aqui neste lugar, neste ambiente de oração, para juntos buscarmos a Deus, pedindo não somente por nós, mas pedindo também pelo nosso próximo, pela nossa nação. E agora neste momento estamos aí pedindo até por outras nações por causa da necessidade da atualidade, né? Vamos orar, amém? Senhor Jesus, cremos, ó Deus, que Tu tem todo o poder e o domínio de todas as coisas estão nas Tuas mãos. Por isso nos reunimos, ó Pai querido, neste tempo de oração com Deus, para buscar a Ti. Buscar, Senhor, e encontrar em Ti aquilo que necessitamos para as nossas vidas, para buscarmos sempre pelas pessoas que amamos e também por outras nações, ó Pai, as quais estão carecendo da Tua graça, do Teu poder, da Tua mão poderosa agindo por eles. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tem misericórdia do mundo, ó Pai. E atua, Senhor, com a Tua poderosa palavra de poder sobre as nossas vidas e mudando, ó Pai, o quadro geral de todas as nações. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos estar aí louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Amém? De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber
nosso tempo de confissão. Eu trouxe um versículo que se encontra no livro de Salmos 139, versículo 23. Muito conhecido, mas que ele já é conhecido porque realmente é eficaz. Olha só o que diz esse versículo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então o salmista diz, sonda-me. Ele convida ao seu Deus para que entre na sua vida, no seu dia a dia e perceba tudo que está acontecendo. Também o convida para que perceba o que está tendo nos seus pensamentos, no seu coração, porque nós sabemos que começa aqui, no pensamento, no coração, aquilo que vai gerar ações, atitudes. Então, busque neste momento entender quais são os pensamentos que você deve varrer da sua mente, retirar, né? Retirar do seu coração, para que eles não venham fazer com que você peque, com que você transgrida a lei de Deus, né? Amém? E o Senhor Jesus, ele está sempre pronto para nos ensinar o caminho que devemos seguir, as veredas que devemos seguir. Então, olhe para o Senhor Jesus neste momento, porque Ele é o nosso verdadeiro caminho. Amém? Curve sua cabeça, coloque diante do Senhor Jesus tudo que tem aqui no seu pensamento, aqui no seu coração, para que Ele possa te orientar, conversar com você e te direcionar o caminho correto. Amém? Senhor Jesus, é bom, ó Pai, não andar sozinho, não andar, Senhor, pelo que o vento comanda, mas é bom estar debaixo da Tua graça, guiados, pelo ouvir do Teu Espírito Santo que nos conduz. Nos conduz, ó Pai, no caminho reto, para que possamos ser livres para expressar o Teu amor, a Tua graça em nossa vida e na vida de todas as pessoas com quem nos relacionamos. Que sejamos livres, ó Pai, em Ti, para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui, para o nosso tempo de oração, o nosso tempo de clamor, o nosso tempo de intercessão. E é sobre isso que nós vamos também ouvir e compartilhar nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, aí no Antigo Testamento, Neemias capítulo 1, a partir do versículo 3, aliás, do versículo 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca também de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir-lhes a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos. Amém.
Glória a Deus. Este momento histórico é um momento de exílio, né? Tanto o Reino do Norte, com a capital Samaria, havia sido destruído pelos inimigos assírios, como agora também o Reino do Sul, que tinha por capital Judá, também havia sido destruído pelos babilônicos. E agora já eram os persas aqueles que dominavam nesse período em que Neemias servia como copeiro do rei. E como copeiro do rei, ele sempre estava na presença do rei. Ele sempre estava servindo ali aqueles da elite, né? Aqueles mais próximos ao rei. E certo dia o texto diz que, vindo de Jerusalém, alguns dos que estavam viajando, inclusive um era irmão de Neemias, ele busca aquelas notícias de como está Jerusalém, como estão aqueles que por lá ainda habitavam. E ele recebe essas notícias, né? Difíceis notícias. É difícil quando nós recebemos más notícias. As nossas reações, ou a nossa reação geralmente, e muitas vezes é de choro, como também de Neemias. E o texto nos informa que ele recebe notícia de grande miséria e que o povo estava em desprezo, que os muros tinham sido derrubados, as portas da cidade queimadas, as casas derrubadas. Neemias então chora, se assenta, e o texto diz que ele lamenta por alguns dias. Mas também diz que ele não fica só no choro e no lamento, ele reage para uma outra fase, um outro estágio que todo crente precisa evoluir, que é o estágio da oração. Então aqui nós aprendemos com Neemias a primeira atitude de um crente que confia no Senhor. É que por mais que o choro venha, por mais que a tristeza nos abata em algum momento, e a Bíblia diz que de fato nós viveremos esses momentos, pois diz assim que o choro pode até durar uma noite. Então, se o choro existe e o lamento, mas nós precisamos evoluir para a fase seguinte. Nós não podemos deixar, nós não podemos permitir que as más notícias, que informações negativas simplesmente nos mantenham no choro, na depressão, na tristeza, mas nós precisamos passar por estes momentos, entendendo que temos um Deus vivo, um Deus que é poderoso e que Ele pode e vai sempre ouvir as nossas orações e sempre nos dar resposta. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a este Deus poderoso! Neemias, então, ele passa deste momento do choro, do lamento, do se assentar, e então se coloca agora numa outra posição, a de joelhos, e ora ao Senhor. E o texto diz que ele ora, e não somente ora, mas ele faz dias de jejum, de clamor na presença de Deus, e a oração dele é: Senhor Deus dos céus, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. E ele ora intercedendo pelos seus patrícios, por aqueles que estavam em Jerusalém, para que o estado de miséria que aqueles que se encontravam em Jerusalém pudesse mudar. O texto diz que ele ouve notícias de miséria, de desprezo. Então ele ora ao Senhor dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor não nos despreza, o Senhor não desampara os seus. E na sua oração, ele intercede pelos seus queridos que estão em Jerusalém, sofrendo o desprezo, sofrendo talvez a necessidade de alimento muitas vezes, a necessidade de abrigo. E ali, naquele momento, Neemias então se coloca diante do Senhor e clama a Deus. Cada um de nós também tem essa oportunidade. O que nós precisamos é aproveitar essa oportunidade a partir do discernimento e do conhecimento do nosso Deus. Talvez você tenha recebido notícias difíceis por esses dias. Talvez você tenha recebido más notícias por esses dias. E o choro tomou conta da sua vida, as lágrimas escorreram pelo seu rosto, a dor, né, e a tristeza estão aí companheiras neste momento difícil.
E cada um de nós vive momentos assim. Mas eu quero te motivar a ter fé. Eu quero te impulsionar a passar deste momento do choro e tristeza a um outro momento. A um momento de quebrantamento na presença de Deus em oração. Hoje é o nosso dia da oração, é o nosso momento de orar como igreja. Mas eu sempre falo que é importante que cada um de nós tenha a sua vida particular de oração. Nós precisamos ter um estilo de vida de oração. E só ora aquele que crê. Só busca aquele que sabe que vai encontrar. Só se dobra na presença de Deus aquele que sabe que Ele está vendo e ouvindo. É preciso sair do estado da queixa para encontrar a solução em Deus. A queixa é uma fase. O choro é uma fase. E que todos passam. E é importante ter o momento do choro, do luto muitas vezes. Mas a vitória está em superar estes momentos na presença de Deus. A vitória está em confiar que Deus tem algo novo para o nosso dia. Ele tem algo novo para o nosso amanhã. Então, por mais difíceis que sejam as situações que nós tenhamos vivido até ontem, hoje pode ser um dia melhor do que ontem, na presença de Deus. Amanhã pode e será um dia melhor do que hoje, quando nós confiamos, quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós nos dobramos em oração e confiamos nele. Nós vivemos na expectativa do melhor. Na expectativa do melhor que sempre está por vir. Ah, mas hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Deus tem algo melhor para você ainda amanhã. Viva o melhor de hoje, sabendo e crendo que Deus sempre terá um amanhã para você. Deus sempre terá o melhor para a nossa vida. As expectativas, nós não vivemos pelas expectativas, mas nós vivemos pela esperança do Senhor. A esperança de que Ele é quem responde as nossas orações. A esperança de que Ele vê o nosso choro e colhe as nossas lágrimas. Nada passa desapercebido na presença de Deus. A nossa dor não passa sem que Ele veja. O nosso lamento não é algo imperceptível ao nosso Deus. Ele vê, Ele está atento a cada um de nós. Então eu quero te motivar, continue orando, continue crendo, continuemos a buscar ao Senhor, porque Ele é a fonte para tudo em nossas vidas, aleluia. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus, que é fiel, que é poderoso. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui neste momento em que podemos orar e buscar ao Senhor. E que daqui a pouco virão aí pedidos, uma sequência de pedidos. E que graças a Deus, a cada semana, nós temos ouvido testemunhos de que Deus tem trazido resposta. Então compensa continuar orando. Vale a pena sair do estado da queixa e do choro e encontrar a vitória na presença de Deus. Neemias, então, diz ao Senhor, no versículo 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço em tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Deus está atento à oração que nós fazemos, querido. Seja durante o dia, seja durante a madrugada, seja em que momento for. Até naquele pequeno instante no seu trabalho que você tira e fala, Deus, nos socorre aqui. Deus está atento. Sabe por quê? Porque o que diz no versículo 5, versículo anterior ao que nós acabamos de ler, diz assim, Senhor, Tu é aquele Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam.
Deus tem aliança conosco, Deus tem uma aliança contigo, então Ele não te esquece, Ele não nos desampara, Ele continua a guardar aquele e aquela que está na presença dEle em amor. Amém? E que bênção saber que Deus pode nos responder. E aí você pode me perguntar, mas como assim, pastor? Neemias orou, mas nada se apresenta aí no texto que foi lido. Mas abra comigo aí o texto na sequência, o capítulo 2. A partir do versículo 2 mesmo. Diz assim: Então, na presença do rei, ele me disse: Por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e respondi ao rei: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei mais uma vez a Deus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, então marquei prazo de retorno. Deus ouve ou não as nossas orações. Deus está atento ou não ao teu clamor. Deus ouve e está atento. E assim como pôde, de forma muito abençoada, responder a oração de Neemias, Deus está pronto a responder as nossas orações. Deus está pronto a responder você, meu irmão, no teu clamor, na tua necessidade, naquilo que é importante no teu coração, que move a tua alma, coloque diante do Senhor e Ele trará a resposta. Ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que
Olá, meu amado e minha amada irmã, que Deus abençoe, né? Que bênção a gente poder ter esse tempo de oração. Que maravilha essa oportunidade de colocarmos, né, para fora, diante de um Deus que ouve a oração, tudo aquilo que é preciso, tudo aquilo que precisamos expor a Ele. E a palavra de Deus nos motiva a isso, né? Buscai sem cessar, orai sem cessar, bata que a porta abre, né? Então, este momento de oração é como aquele que está batendo a porta, pedindo ao Senhor: abra a porta, Senhor, que eu preciso. Abra esta porta, pois eu preciso passar. Que bênção é podermos estar, então, neste momento. E Deus nos abençoa, viu? Deus nos ouve, Deus faz o melhor acontecer por cada um de nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome dele. Então, louvo a Deus por você que esteve aí conosco, unido nessa oração, neste momento de clamor. Deus continue abençoando também a sua vida. Estamos aí orando por nações, orando pelos pedidos apresentados. Nós temos aí uma semana e pouco já vendo aquele caso lá no Afeganistão de um governo opressor tomando conta novamente. E para nós que temos orado aí por nações que têm dificuldades de abertura para o cristianismo, então o Afeganistão se torna mais uma vez aí um país que se torna alvo das nossas orações, né? Orando por cada irmã que se encontra naquele lugar e que terá dificuldades extremas para continuar adorando o Senhor. Então é nosso dever orar. Continuemos assim. Amanhã, na quarta-feira, nós temos o nosso encontro aí com a classe de novos membros, que está sendo uma bênção. Continuemos juntos. E no próximo domingo, às 19h30, o nosso culto presencial lá no templo. Às 19h30 nós estamos iniciando. Temos louvor, temos momento de palavra. Se alguém quiser dar um testemunho, temos abertura para isso. Então estaremos juntos lá, tá bom? Esperamos você. Não deixe de estar conosco domingo para o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estes momentos que passamos aqui. Eu louvo a Deus por cada irmão, irmã que esteve conosco, que louvou junto conosco neste momento, que orou, que recebeu junto conosco a tua palavra e que tem tido o seu coração movido para interceder pelos queridos e queridas. Por cada um dos pedidos que foram apresentados pelas nações, oramos, Senhor Deus, mais uma vez neste momento, em especial pelo Afeganistão e por todos que têm sido apresentados nesses dias aí como um tempo de sofrimento naquela nação. Ó Deus, que o teu Espírito se mova, ó Pai, em nome de Jesus, e que traga solução em cada ponto do mundo, que haja alguém clamando pelo nome de Jesus, que o teu Espírito se mova até lá e faça milagres. Nos dá um restante de semana cheio da tua presença e abençoados a partir desta presença santa da tua glória sobre nós. Amém. Que o teu amor, ó Deus Santo, e a graça do teu Filho Jesus e a comunhão do doce Espírito seja com a tua igreja neste lugar e seja com a tua igreja em toda a terra, hoje e sempre. Amém.